Olá pessoal, tudo bem? Iniciando aqui mais um RQOAB, Resoluções de Questões. Hoje nós vamos falar de uma matéria de Direito Material do Trabalho, uma matéria atual, veio introduzida pela Reforma Trabalhista e a OAB já está exigindo grandemente em suas provas, né? Hoje nós vamos falar de horas in itinere, tá? Uma questão que caiu no 29º exame de ordem. Estou trabalhando bastante questões desses últimos exames, porque ela vem trazendo, essas provas vêm trazendo muita questão da reforma trabalhista. E é o que está causando muito impacto hoje em cima das pessoas de dúvida. Tá? E essa questão hoje de horas in itinere, ela causa muita dúvida se ainda existe, se ainda não existe, quem tem direito e qual o seu direito, se tem direito ainda, se não tem. E os contratos que vinham lá de trás, a pessoa tem direito ainda, acabou o seu direito, os contratos que iniciaram. Tá? Então, hoje nós vamos ler a lei, vamos ler a questão, vamos comentar um pouco sobre a hora in itinere e vamos gabaritar essa questão, né? Então, hoje no RQOAB, vem comigo, vamos para a questão primeiro, vamos ver o que ela dizia, vamos analisar com calma, vamos para a lei e vamos gabaritar, tá bom? Então, eu vou começar a ler a questão para vocês. Ela dizia assim: Fábio trabalha em uma mineradora como auxiliar administrativo. A sociedade empresária, espontaneamente, sem qualquer previsão em norma coletiva, fornece ônibus para o deslocamento dos funcionários para o trabalho. Já que ela se situa em local cujo transporte público modal passa apenas em alguns horários, de forma regular, porém insuficiente para a demanda. O fornecimento do transporte pela empresa é gratuito e Fábio despende cerca de 1 hora para ir e 1 hora para voltar do trabalho. Além do tempo de deslocamento, Fábio trabalha em uma jornada de 8 horas, com 1 hora de pausa para sua alimentação. Insatisfeito, ele procura você como advogado, a fim de saber se possui algum direito a reclamar perante a Justiça do Trabalho. Considerando que Fábio, a parte mais importante da questão é agora, hein? Considerando que Fábio foi contratado em dezembro de 2017, bem como a legislação em vigor, assinale a afirmativa correta. Tá? Eu não vou ler as alternativas ainda, porque assim, a questão ela traz os requisitos das horas in itinere antes da reforma trabalhista. Então, transporte gratuito, local de difícil acesso e não fornecido por transporte público. Tá? Então, a pessoa que tinha esses requisitos, o local de difícil acesso, não fornecido por transporte público, ainda que passava algum lá, não suficiente para a demanda, e o fornecimento gratuito pelo empregador, quando ele saía da sua casa para o trabalho e do trabalho para a sua casa, ele tinha direito a essa hora. Ele estava à disposição do empregador. Tá? Então aí veio a reforma trabalhista e a partir de novembro de 2017 passou a não considerar mais o tempo à disposição do empregador. Sendo assim, retirou as horas in itinere. Tá? Então nós vamos ler a lei. Aí vamos voltar para a questão, analisar um ponto importante que eu falei para vocês, tá? E a partir disso a gente vai resolver as alternativas. A lei diz o seguinte, está lá previsto no artigo 58, marquem aí, tá? Para vocês darem uma lida. O artigo 58, ele está previsto dentro da jornada de trabalho e ele começa assim. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Gente, a regra, 8 horas diárias, tá bom? Aí vem lá no seu parágrafo 2º, ele diz o seguinte: o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação no posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer outro meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Gente, a lei foi muito clara. O tempo despendido por ele agora já não é mais tempo à disposição do empregador. Sendo assim,
as horas em itinerário deixou de existir. Tá? E lá na questão dizia o seguinte, considerando que Fábio foi contratado em dezembro de 2017. O porquê que eu mandei vocês marcarem isso daqui? Porque a gente tem um ponto inicial aqui da lei quando ela entra em vigor. E dali para frente, todos os contratos não têm direito às horas em itinerário. E dali para trás? Dali para trás, a gente tem que respeitar o quê? Primeiro, a gente vai se remeter ao artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil. Lá dizia o seguinte, assim, ó, a lei em vigor terá efeito imediato, respeitando o quê? O ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Então, até aquela data, mesmo que os contratos ainda permanecem em vigor, até aquela data, quem fazia esse transporte casa-trabalho, trabalho-casa, por esses requisitos que eu te disse, tem direito às horas em itinerário até aquele dia, mesmo que o contrato esteja vigente ainda, tá? Então ele tem o direito adquirido. A partir daquela data para frente, deixou de ser obrigatório, tá? Mas o empregador ainda fornece o transporte gratuito, tá, gente? Mesmo que lá passe o local de difícil acesso e seja lá tenha o transporte público, ainda que de forma precária, ele tem que fornecer o transporte gratuito, certinho? Então nós vamos para as alternativas, depois de ter lido a lei, uma explicaçãozinha para vocês, básica aqui, do que horas em itinerário, poderíamos aprofundar isso daqui, mas marquem certinho, tá? E vamos para as alternativas e vamos gabaritar essa questão, tá? Porque a partir da leitura da lei e da explicaçãozinha vai se tornar fácil. Então as alternativas diziam o seguinte, Fábio faz jus a 2 horas extras diárias, em razão do tempo despendido no transporte. Já vimos que deixou de ser tempo à disposição do empregador. Então ele não faz jus às horas extras. Tá? Alternativa A é incorreta. Fábio não faz jus às horas extras, pois o transporte fornecido era gratuito. Tá. Ele realmente não faz jus às horas extras e o fato de o transporte ser gratuito, isso não tirava o direito dele das horas em itinerário, tá? E hoje, como não existe mais horas em itinerário, ele não faz jus às horas extras, ainda que o transporte seja gratuito, é obrigação do empregador fornecer, tá bom? Então a alternativa B também está incorreta. Alternativa C. Fábio faz jus às horas extras, porque o transporte público era insuficiente, sujeitando o trabalhador aos horários estipulados pelo empregador. Gente, aqui é uma alternativa que ela te induz ao erro, tá? Ele faz jus às horas extras, porque o empregado, os horários estão sendo estipulados pelo empregador. Gente, ele precisa ir para o trabalho, tá? O transporte é fornecido gratuito. Se ele não for com transporte, ele não teria como chegar. Então, vamos pensar dessa forma. Ele tem que ir para o trabalho de qualquer forma. Como a lei deixou de ser tempo à disposição do empregador, ele não faz jus às horas extras, às horas em itinerário. Tá? Então, vamos para a alternativa D, porque a C também está incorreta. Fábio não faz jus às horas extras, porque o tempo de transporte não é considerado tempo à disposição do empregador. Está aqui. Tá? Alternativa D correta, porque ela está de acordo com o artigo 58, parágrafo 2º. Então, gente, vamos ler a lei. Você vê, foi super tranquila a questão e derrubou muita gente, porque eles acham o seguinte, deixou de ser horas em itinerário, tá tudo bem, só que ele tem direito a hora extra, porque ele está no transporte fornecido pela empresa. Não, gente, não tem mais, tá? Aqui no RQOAB você pega essas dicas, você marca e você gabarita, tá? Hoje nós vamos ficando por aqui. Logo mais tem mais vídeo para vocês. Eu deixo meus contatos aqui no final do vídeo. Pode entrar em contato, pode mandar sua dúvida e se precisar eu mando essa questão comentada para você. Um grande abraço e até mais.